A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Desejo de todo o meu coração que a graça de Deus continue abundantemente em vossas vidas. Antes de nós iniciarmos, meus amados, essa palavra, essa reflexão que eu tenho preparado para vocês, eu gostaria de pedir aos nossos amados irmãos que, ao entrar no YouTube, vocês se inscrevam-se e também dê um joinha e compartilhe e dê sua opinião, tá certo? Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Oh, oh, Quero saudar os meus ouvintes, os amados nessa noite, com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, e dizer que é um motivo, é um grande prazer de estar aqui, tendo a honra de poder falar do grande amor de Deus. Eu gostaria de deixar alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 27, que diz o seguinte: Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
E também gostaria de deixar um versículo anterior, versículo 26, que diz o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O Senhor diz, através da sua palavra aqui, que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Você tem valor. Você é especial para o Senhor. E no versículo 33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa, Deus tem para proporcionar para você. O Senhor é um interessado em te abençoar com toda sorte de bênção, para que tudo isso aconteça e você possa desfrutar de dias melhores, mesmo em meio a essa pandemia. Você desfrute do cuidado, da proteção do Senhor sobre a tua vida. Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, que todas as coisas que você necessita, o Senhor, no tempo dele, Ele vai acrescentar, Ele vai suprir, Ele vai cuidar de você. Ele já tem cuidado. É só você lembrar dos anos que você já passou, o cuidado que Deus tem demonstrado ao longo dos anos sobre a tua vida. Deus não mudou. E não é neste momento que Deus vai te abandonar, porque o Senhor tem prazer em te abençoar com toda sorte de bênção. Fique com essa palavra. Guarde essa palavra no teu coração. E saiba de uma coisa: você tem valor. Você é muito precioso aos olhos do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe ricamente. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. Eu queria falar com vocês nessa noite uma palavra bem simples e objetiva que está escrita no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 16, versículo 30. Diz assim a palavra: em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Uma pergunta que o carcereiro de Filipe fez a Paulo e a Silas após um grande milagre que aconteceu ali na prisão, né? Onde Deus mandou ali um terremoto, abrindo todas as prisões, e o carcereiro, com medo, né, perguntou depois para Paulo o que é necessário ele fazer para ser salvo.
quando ele viu aquele grande milagre que aconteceu dentro da prisão. E os discípulos responderam prontamente, e eles afirmaram assim: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e a tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Então esses versículos 30, 31 e 32, eu gostaria que todos vocês meditassem nessa palavra juntamente comigo, neste momento, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para a edificação espiritual de cada um de nós. O que deve o homem fazer para ser salvo? É a pergunta. O que deve o homem fazer para ser salvo? Baseado nesse texto que nós acabamos de ler. O evangelista Lucas não estava apenas recordando um momento importante da história da igreja primitiva. Ele estava se lembrando de uma questão universal, e da resposta precisa a essa questão, que é: o que deve o homem fazer para ser salvo? No capítulo 4, versículo 8, na parte A do versículo de Tiago, diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Só a primeira parte do versículo. Então o homem precisa pelo menos dar 4 passos que Deus colocou no meu coração. Eu quero dividir isso com vocês para a edificação espiritual de cada um de vós. Então o primeiro passo que o homem, para responder a essa questão, para responder a essa pergunta do carcereiro, né? O que devo fazer para ser salvo? Ou então, o que deve o homem fazer para ser salvo? Então o primeiro passo que ele deve fazer ou dar é se expor à palavra de Deus. Ele se expor, se colocar à disposição para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus com atenção, com reflexão, com reverência, com interesse, com sede de conhecer a verdade. Em João capítulo 8, versículo 32 e 36, nos diz dessa forma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus dizendo assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim, ou que testificam de mim. Em João capítulo 6, versículo 28, há uma outra pergunta que fizeram para Jesus. Eles falaram assim: que faremos para executarmos as obras de Deus? E o Senhor Jesus respondeu assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E o versículo 47 diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então o primeiro passo que o homem deve dar para obter a salvação, para ser salvo em Jesus Cristo, ele primeiro deve se expor à palavra e crer no Evangelho. Crer naquilo que as Escrituras diz que é para a glória de Deus.
Então esse é o primeiro passo. O segundo passo que o homem deve dar para ser salvo é esse, olha, o arrependimento. Então o segundo passo é arrepender-se de seus pecados, confessá-los e deixá-los. Por quê? À medida que você ouve, que você se expõe ao Evangelho, se expõe à palavra, ouve tudo aquilo que o Senhor deixou dito para nós. Então a primeira coisa que vai atingir o seu coração, porque o Espírito Santo começa a atuar quando nós nos expomos à palavra, nós estamos dando liberdade para que o Espírito Santo venha atuar na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele atua dessa forma no meu coração, a primeira coisa que vem na minha mente é me arrepender. É arrepender-se de seus pecados, confessá-los e deixá-los. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Jesus, ele iniciou o seu ministério dizendo assim: arrependei-vos, pois está próximo ou está chegado o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Logo quando Jesus começou o seu ministério de salvação para a humanidade, as primeiras palavras dele foi: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então a proximidade do reino de Deus, confrontando pessoas com uma decisão inevitável, explica a urgência da mensagem de arrependimento. O homem precisa arrepender-se. Em Atos capítulo 3, versículo 19, quando Pedro começou a pregar a palavra ali, depois que a igreja começou a andar, uma das primeiras pregações de Pedro foi: arrependei-vos, pois e convertei-vos. Arrepender e converter-se. Quando nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados e deixamos, uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida é refrigério da nossa alma pela presença do Senhor. Porque nós alcançamos através do arrependimento e conversão o perdão de nossos pecados. Jesus perdoa nossos pecados quando nós confessamos, de espírito mesmo, da alma, do profundo da nossa alma. Nós nos derramamos na presença do Senhor, pedindo perdão, confessando o que nós fizemos de errado e prometer ao Senhor de nunca mais fazê-lo. E sabe o que acontece? O Senhor nos perdoa de todo pecado. Ele nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que Ele lança nossos pecados no profundo do mar. Ele não se lembrará mais. Mas lembre-se de uma coisa: um coração arrependido e convertido, ele não deixa de pecar. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós pecamos, nós erramos. Mas nós temos um advogado chamado Espírito Santo, que atua no homem interior, e ele fala na nossa consciência que nós erramos. Então, nós conscientemente nos arrependemos, confessamos que erramos, e o Senhor nos purificará de todo pecado, porque o Espírito Santo atua na nossa alma, nos leva na presença de Deus, aleluia, e Jesus lá ao lado do Pai, Ele nos purifica de todo pecado. Ele veio fazer isso por nós ali na cruz, e hoje Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, para todo homem que se arrepender, para toda mulher que se arrepender de seus pecados, confessá-los e deixá-los. A promessa é: alcançareis o perdão e refrigério pela presença do Senhor em nossas vidas. Através do arrependimento vem para a alma a presença do Senhor. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 10, a Bíblia fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão
para a salvação. E nós, quando nós confessamos, nós somos orientados pelo Espírito Santo naquilo que nós devemos fazer. Nós andamos na direção em que o Espírito Santo nos conduzir. Porque todo homem que se arrepende e se converte ao Senhor, ele passa a ser uma nova criatura, ele passa a ser conduzido pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo. Quando nós erramos, não é o fim, mas nós temos que nos conscientizar que nós somos pecadores, que nós precisamos de perdão todos os dias que se chama hoje. Guarde isso. Precisamos nos arrepender todos os dias. E o Senhor é fiel e justo, nos purificará de todo pecado. Um terceiro passo que o homem deve dar em direção a Deus, em direção ao Senhor, para obter a salvação: aceitar o convite de Jesus e permitir que Ele more no seu coração. Você aceitar o convite de Jesus. Em Mateus 11, 28, o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados de pecar, de errar, de sofrer, estáis sobrecarregados de muitas coisas. O Senhor convida a cada um de nós para ir até Ele, se achegar até Ele, dar um passo para Ele. Aleluia! E o Senhor vai nos dar refrigério pela sua presença. Então, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor bate na porta do coração. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que bênção! O Senhor, Ele bate na porta do nosso coração, da nossa consciência, da nossa alma. Ele bate querendo adentrar dentro da nossa vida, irmãos. Nós estamos falando da porta da nossa vida, do nosso coração, do nosso pensamento. As pessoas ainda podem abrir a porta do seu coração e desfrutar de uma íntima comunhão com o Senhor Jesus. É isso que Jesus quer. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que intimidade. Nós estamos falando do Criador do céu e da terra, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Todas as pessoas são convidadas a vir a Ele. E nós temos que ter essa resposta para dar a essas pessoas quando alguém nos indagar o que eu devo fazer para me salvar. O Senhor está dizendo: olha, eu estou batendo na porta do coração de muitos agora, nessa hora. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Ele não quer que você vá a Ele de qualquer jeito, na marra. Não, Ele quer te trazer pela sua misericórdia, pelo amor que Ele tem por cada um de nós. As pessoas ainda podem abrir a porta do seu coração e desfrutar dessa íntima comunhão que Jesus almeja. O fato de Ele esperar pela abertura da porta mostra, o paradoxo da graça em resposta da responsabilidade pessoal. Sabe, se alguém, está falando alguém, então a responsabilidade é sua de abrir a porta para Jesus. Isso fala porque a salvação, ela é pessoal. Ela é pessoal. O meu pai não pode me salvar, a minha mãe não pode me salvar, a minha esposa não pode me salvar, eu não posso salvar o meu filho não pode me salvar. Ela é pessoal, ela é individual. Por isso que o Senhor bate, se alguém ouvir. O Senhor quer fazer isso na nossa vida. O convite do Senhor Jesus é um apelo seu por comunhão com qualquer pessoa que se arrepende. Um quarto passo que o homem deve dar para Jesus para conhecer como ele deve ser salvo, é a permanência na fé, permanecer no caminho,
Em Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a pessoa ouve o Evangelho, crê no Evangelho, se arrepende de seus pecados, converte-se, recebe o perdão do Senhor. Então isso gera fé. É pela fé que você é salvo em Cristo Jesus. É fé. Então nós continuamos perseverando nessa fé até o fim e confessando, dando testemunho daquilo que o Senhor realizou na minha vida e o que Ele realizou na tua vida. Isso é perseverar até o fim, fazendo a obra do Senhor, não se envergonhando do Evangelho, mas proclamando e respondendo à questão. Se expor à palavra de Deus, arrepender-se de seus pecados e aceitar o convite de Jesus e permanecer na fé, essa é a resposta. O que deve o homem fazer para ser salvo? Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu espero que essa palavra possa abençoar a sua vida, te fortalecer na fé e nós permanecemos fiel até o fim. Querido Deus e Pai, como é bom estar na tua presença, e esse é um momento tão doce, tão especial, de poder falar com o Senhor. Meu Deus, pregar a tua palavra, dizer aquilo que o Senhor é para cada um de nós, dizer do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, falar do perdão que o Senhor nos concede, dizer do desejo do Senhor morar conosco, de estar dentro da nossa casa, ceando conosco e nós com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Como é bom falar disso, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos deu, de podermos propagar o Evangelho a toda criatura, fazendo aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E eu espero, Senhor, que esse canal que está sendo usado adentro nos lares, onde estão necessitados, problemáticos, com dificuldade, sem saber o que fazer para obter a salvação do Senhor, que essa palavra adentre o coração, na alma de cada um, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Oh Espírito Santo de Deus, mas eu te peço neste momento, em nome de Jesus, aqueles que estão com problemas, com dificuldades, doentes, acamados, meu Deus, tem misericórdia, visita cada uma dessas pessoas que estão no leito da dor neste momento, meu Deus. Também peço a Ti que abençoe, meu Pai, esse Pai que perderam seus entes queridos devido a essa epidemia que está acontecendo, ou essa pandemia que está acontecendo, meu Deus, universal. Meu Pai amado, tem misericórdia dessa vida, consola seus corações, ilumina seus caminhos, meu Deus, tem misericórdia dessas vidas. E eu te peço, Senhor, oh Pai Celestial, restaura a saúde dessas pessoas que estão tão necessitadas nesse momento. Abençoa nossos governantes, para que eles tenham juízo, Senhor, e possa conduzir esse país na perfeita paz, que haja, Senhor, discernimento, que haja paz no coração de cada um deles, meu Senhor, para resolver esses problemas do país. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e já te damos graça. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.